quanto mais a pessoa se autopenetra, mais se descobre e mais possibilidades tem de conhecer-se. Então não cessa. Eu já me conheço bem. Posso encerrar o meu processo de autoconhecimento que eu já me conheço. Não, isso não encerra. A gente sempre tem algo para tirar lá de dentro. Essa conquista leva ao infinito, porque vai até o Deus interno que abre as portas ao entendimento do Criador. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui hoje, assim, pela primeira vez, ou que é novo na doutrina espírita, pode levantar a mão. Primeira vez, muito bem-vinda. Bom, muitas vezes falamos, temos falas aqui como expositores, que para alguns parece repetitivo, né? Mas para aquele que está chegando pela primeira vez, que é novo na doutrina, isso é muito importante. Então, provavelmente eu vou falar coisas aqui que eu já falei inúmeras vezes aqui no púlpito, tá? Então, vamos lá. Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade superior qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Por que estamos aqui, né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, todos nós, cada um de nós aqui, foi criado simples e ignorante. Assim como Jesus também foi. Foi criado da mesma forma. E um dia chegaremos à condição de espírito puro. Assim como Jesus chegou. A condição de espírito crístico. Ele chegou lá porque percorreu um longo caminho. Quanto tempo foi? Não sabemos. E também não nos interessa saber, não é isso que importa. O que realmente importa é o caminho que ele nos deixou para seguir. O que nos importa é saber que Jesus tanto evoluiu que foi destinado a ser o governador planetário deste planeta que habitamos. E ele esteve aqui encarnado. Será que ele precisava encarnar? Precisava para nos mostrar como agirmos, como vivermos bem aqui, para nossa evolução. Então, ele nos deixou, enquanto encarnado, as diretrizes para que cada um de nós evolua. Ele nos mostrou na prática. Ele não deixou nada escrito. O que temos sobre Jesus foi escrito por outros, né? Os evangelhos, os apóstolos, que foram... Paulo de Tarso, né? Teve uma contribuição fantástica nesse sentido, de expor, né? Os ensinamentos do Cristo. E lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, né, que é uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, enquanto encarnado aqui, tem comentários sobre essa passagem. O que significa ir ao encontro do Pai? Eu sou o caminho, a verdade e vida. Ninguém vai, vem ao Pai, senão por mim. Ir ao Pai. O que significa ir ao Pai? Significa alcançar, então, essa condição de espírito puro, alcançar essa perfeição relativa. E Jesus é o caminho. É por meio de seus exemplos de conduta reta, de amor, que devemos seguir para chegar ao Pai. Então, Jesus é o caminho para que cheguemos ao Pai, para que cheguemos a essa condição de espírito puro. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 25, 26 e 26, reforça as questões sobre o objetivo da encarnação. Essa necessidade da encarnação, que é um item, nos diz o porquê de estarmos aqui, que é para então desenvolver a inteligência e através de nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, galgar os degraus da evolução, com maior ou menor rapidez. Vai depender de cada um de nós. Esse processo, ele é individual e intransferível. Porém, temos o compromisso, temos a tarefa de, ao nos desenvolvermos, contribuir para que o nosso meio, o nosso entorno, também evolua. Mas onde entra o tema principal aqui dessa exposição? Entre Deus e nós. Tudo começa aqui dentro. Tudo começa por cada um aqui sentado. Cada um de nós que faz parte desse imenso planeta. Tudo começa no interior. Na essência de cada um de nós. Porque somos uma centelha divina. Deus habita em cada um de nós. Então, tudo é entre Deus e nós. Entre nós e Deus. Nós podemos enganar o mundo. Nós podemos enganar a nós mesmos. E muitas vezes fazemos isso. Nos enganamos. Mas nós não podemos enganar a Deus. Por quê? Deus é onipresente. Isso quer dizer que Ele está em tudo e em todos os lugares ao mesmo tempo. E basta a gente parar e observar a natureza. Aqueles minutinhos de silêncio. Eu consigo sentir Deus. Muita gente não consegue. Mas cada um no seu tempo. A gente consegue, né? A gente consegue ver Deus numa joaninha que está ali na natureza, num galinho. Deus é onipotente. Ele pode tudo. Possui todo o poder.
Nada é impossível para Deus. E também é onisciente, que quer dizer que sabe de tudo, passado, presente e futuro. Inclusive nossos pensamentos e principalmente nossos pensamentos e nossos sentimentos. Somos capazes de tratar o outro com cordialidade, de dar um abraço, um beijo, um sorriso e ao mesmo tempo ter pensamentos e sentimentos contrários a isso. Nós somos capazes disso. E pior, podemos, instantes após um abraço, um encontro, até falar mal da pessoa, ser maledicente. Mas Deus sabe. Deus sabe, Deus vê. Então nós não podemos enganar. Às vezes a gente até vem com uma desculpinha. Eu falei isso, mas é que... Não tem mais é que. É aquilo que eu senti, aquilo que eu falei. Mas todos sabemos, aliás, nem todos, mas temos as leis de Deus gravadas na nossa consciência. Isso está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão gravadas as leis de Deus? Na consciência. Então, cada um de nós tem essas leis gravadas. A gente esquece delas? Sim, esquece. E essas leis, elas nos sinalizam de que estamos cometendo algo errado, algo que não está certo. Isso, quando a gente presta atenção, logo dá um desconforto. Por quê? Porque a nossa consciência dizendo, poxa, pisou na bola de novo. Ok, erramos, sentimos o desconforto, mas daí o que fazer? Afinal, nós somos espíritos imperfeitos, a gente tem uma bela desculpa, né? Se somos imperfeitos, é óbvio que a gente vai errar. Mas o que fazer? Bom, o primeiro passo é identificar essas nossas imperfeições. Através do quê? Do conhece-te a ti mesmo, que tanto falamos aqui. Isso é tema, né, assunto direto do nosso grupo de estudos, o 4 Estações, né? O conhece-te a ti mesmo. É fácil? Não é fácil. Porque exige coragem, exige força de vontade, exige aquele encarar-se e de perceber as nossas imperfeições, né? O como realmente somos. Mas para se conhecer, precisamos ser muito sinceros conosco mesmos, sem máscaras. O segundo passo, então, o primeiro é identificar essas questões, essas nossas imperfeições. O segundo passo é reconhecer e aceitar essas imperfeições. E não querer passar pano, né, tapar o sol com a peneira. Não mascarar, ser realmente sincero. O terceiro passo, então, é partir para a ação.
a atitude. O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? O que eu posso fazer a partir de agora para corrigir essa minha mania de julgar, essa minha mania de falar dos outros, essa minha mania de querer pisar no outro para que eu apareça? E várias outras manias que temos, né? Hábitos nocivos. Muitas vezes fazemos sem perceber, no automático. Aquilo já está tão arraigado na gente que a gente faz sem perceber. Bom, Santo Agostinho, lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, ele tem conselhos valiosíssimos para nos auxiliar nesse processo de autoconhecer-se. Eu não vou ler aqui hoje, tá? Eu vou me ater só a uma notinha que tem no final, mas fica como tema de casa. Para quem não conhece, tá lá no Livro dos Espíritos, na questão 919A. É um texto mais longuinho, mas vale a pena. Se a gente fizer isso todas as noites, seguir esses conselhos, eu tenho certeza que a gente vai se tornar uma pessoa melhor. Então fica a dica. Mas lá no final tem uma notinha que diz assim. Cadê? Aqui. Abaixo da fala de Santo Agostinho tem uma nota. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas por um sim ou um não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que não outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. É aquele questionamento que a gente faz para si mesmo. Hoje eu magoei alguém? Sim ou não? É assim, a resposta é sim ou não. Não é sim, mas é que a pessoa não sei o quê. Não, é sim ou não. Simples assim. E daí, pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Todos nós temos um pouco de bem e um pouco de mal. Fomos criados para o bem. Deus não criou ninguém para fazer o mal. E nem essa encarnação, o fulano lá pratica o mal, um assassino. Ele veio destinado. Não veio. Ele veio. Todos nós viemos fadados ao bem. O praticar o mal é escolha nossa, livre-arbítrio, né? Então, essa soma de bem ou de mal que existe em nós. Essa parte do bem, essa é a parte legal, tá? Que eu quero falar agora.
Porque a gente está tão acostumado a ouvir e falar que somos espíritos imperfeitos, que muitas vezes a gente se apega a essa imperfeição e não busca lá de dentro o que nós temos de bom. Né? Então, descobrir o bem que já habita em nós. Essas virtudes que já conseguimos conquistar através de diversas e diversas encarnações. O que é descobrir? É encontrar algo que está escondido, que está esquecido ou que está ignorado. Todos nascemos para o bem, né? Ninguém reencarna, então, com o propósito de praticar o mal. Então, fazer esse bem vir à tona e expandir é uma tarefa importantíssima, que a gente deveria dar mais atenção. Fazer esse bem crescer. Porque o que anula o mal? É o bem. Não é assim? Então, quando nós nos conhecemos realmente, nos tornamos mais fortes. Quando nós identificamos esse bem que existe em nós, nós podemos tornar esse bem mais forte. Quando nós nos conhecemos, nós somos capazes de lidar melhor com todas as situações, inclusive com aquelas situações onde a gente precisa dizer não. É possível, com esse autoconhecimento, identificar situações que nós não queremos mais para a nossa vida. É saber excluir o que não serve mais. É saber afastar-se de determinados lugares, situações, de pessoas. Joana de Ângeles, nesse livro Autodescobrimento, uma busca interior, é ditado, né, pelo espírito Joana de Ângeles e é uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, quando encarnado, aqui, né? Tem um texto intitulado Desconhecimento de si mesmo. Desconhecimento de si mesmo. E diz o seguinte: aturdindo-se com as preocupações a que empresta importância demasiada, opinião dos outros, aparência, conquista das coisas externas, convívio social e disputas insignificantes, a pessoa descuida-se de si mesma e permanece ignorante da sua realidade profunda, das suas potencialidades latentes. O texto é longo, tá? Então só vou usar umas partes. Aquele que se conhece sabe de quais recursos se podem utilizar para o desempenho das tarefas e funções que lhe cumpre executar, aceitando-as como parte do processo existencial no qual está inserido. Essa compreensão dá-lhe dignidade, enriquecendo-o de entusiasmo a cada conquista
como perspectiva da próxima vitória. Se identifica fragilidade num ou noutro ângulo do caráter e da personalidade, direciona suas resistências morais nesse rumo e fortalece-se. Errando, não se lamenta porquanto aprendeu como fazer noutro ensejo. Não anuindo ao desequilíbrio, igualmente não se culpa por ele, nem a ninguém, porque descobre o valor da aprendizagem que enceta. Acertando, não se jacta, não se vangloria, né? Pois sabe que longo é o caminho pela frente. O autodescobrimento enseja humildade perante a vida, sem postura humilhante, porque faculta a irradiação do amor desde o centro do si, consciente da sua realidade e origem divina. A tolerância, que resulta da melhor identificação dos valores éticos e das conquistas espirituais, enseja maior respeito por si mesmo, permitindo-se os limites aos quais não se submete mais, sem reações inamistosas nem aquiescências injustificáveis. E lá no finalzinho do texto ela diz assim: quanto mais a pessoa se autopenetra, mais se descobre e mais possibilidades tem de conhecer-se. Então não cessa. Eu já me conheço bem. Posso encerrar o meu processo de autoconhecimento porque eu já me conheço. Não, isso não encerra. A gente sempre tem algo para tirar lá de dentro. Essa conquista leva ao infinito, porque vai até o Deus interno que abre as portas ao entendimento do Criador. Nós, em várias perguntas, em várias questões do Livro dos Espíritos, lá na questão 1, o que é Deus? Não é o quem é Deus, é o que é Deus. E várias outras questões que Kardec vai perguntando e perguntando e perguntando, até que os Espíritos dizem que nós não temos condições de entender, de compreender Deus. Nós não estamos nesse estágio, né, de compreender e nem chegaremos aqui, nesse plano. Então, por isso que o autoconhecer-se, quando é até chegar lá, sabe, de compreender a Deus. Então, temos um longo caminho pela frente. Mas nós não podemos desanimar e colocar isso na nossa mente, que somos espíritos imperfeitos, então nós temos uma desculpa. Não, somos imperfeitos, somos sim. Mas vamos lá, cada dia, um passo de cada vez, nos melhorarmos. E a doutrina espírita nos dá ferramentas valiosas para que a gente consiga esse autoconhecimento, através dessa fé raciocinada. Então, literatura, grupos de estudo, as exposições doutrinárias, cada vez aprendendo mais, e cada vez que lermos algo, que escutarmos algo sobre essas diretrizes do nosso Mestre Jesus, que a gente internalize isso e coloque para nós, para cada um de nós. Não é para o outro. O meu vizinho precisava ouvir isso, o meu filho, meu pai.
Não, eu. O que eu estou aprendendo com isso? Porque a partir do momento que eu me tornar uma pessoa melhor, o meu meio vai melhorar. O meu lar vai melhorar. A minha vizinhança melhora. Através do quê? Das minhas ações, do meu exemplo de conduta, de vida. É através da prática. Não adianta estudar, saber tudo, saber Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e tudo, de cabo a rabo, como a gente chama, né? Mas não praticar. É a prática que importa. E é por isso que Jesus veio. Por isso que Ele esteve conosco há mais de 2000 anos atrás. Para nos mostrar o caminho através do exemplo. Bom, que possamos pensar nisso e que possamos, cada um de nós aqui, ter a coragem de se olhar, de se reconhecer e de realmente fazer essa transformação íntima. Agradeço de coração pela oportunidade, agradeço a casa pelo convite, porque enquanto estamos preparando um trabalho para expor, somos os primeiros a aprender. Muito obrigada e que Jesus esteja conosco em todos os momentos, que Ele nos guie em todas as nossas escolhas. Que assim seja.